Eu sou a Fabiana, professora de confeitaria. Eu tô hoje gravando um vídeo para ensinar vocês a fazer uma rosa de açúcar, tá? Não é uma rosa realista, é uma rosa ótima para decoração de bolo, para decoração de doces, mas não é uma rosa realista, tá? É uma rosa muito fácil de fazer e eu vou começar passando a lista de ingredientes do que vocês precisam ter para produzir essa rosa, certo? Vocês vão precisar de cola de CMC, meia xícara de água, uma colher e um potinho para fazer a mistura. Vão precisar também de arame de artesanato para flores, fita floral, alicate de corte e alicate de bico. Vão precisar de um rolinho para abrir massa, estequinhas boleadoras e um bisturi ou uma faquinha de corte. Para as nossas pétalas, vocês vão precisar de um cortador de flor com 5 pétalas. Pode ser de plástico ou de metal. Vamos precisar também de uma espuma grossa e uma plaquinha de EVA para bolear as nossas pétalas. A massa que vamos usar é a massa de flor, pasta de flor ou massa de flor, da marca da sua preferência. Se você tiver uma placa dupla face como essa, nós vamos abrir a massa. Se você não tiver, na sua mesa, sobre uma toalha plástica, você consegue abrir a pasta da mesma maneira. Para a finalização do botão das nossas rosas, vamos precisar de cortador de margarida, de plástico ou de metal. Por último, vamos precisar de pincéis macios e de corante em pó. Pode ser corante em pó fosco ou corante em pó metálico, o que for do seu agrado. Com todos os ingredientes em mãos, está na hora da gente começar a fazer a nossa rosa. Primeira coisa que nós vamos fazer é a colinha de CMC, para a gente poder colar as pétalas e transformar o nosso trabalho numa rosa como essa aqui. Foi a rosa que eu coloquei no Instagram, no Facebook, para vocês poderem votar, e ela foi a ganhadora da nossa aula da semana. Vamos começar? Para a gente fazer a nossa colinha de CMC, eu preciso aqui de um pouquinho de água. Aqui eu tenho aproximadamente meia xícara de água, tá? Água em temperatura ambiente ou água morna. Vou colocar no meu potinho a água e eu vou pegar a minha colinha de CMC, que é um pozinho, e vou colocar uma pontinha da colher de pozinho. Vou espalhar e vocês vão perceber que vai ficar um pouco embolado o pozinho, ele não se dissolve. Isso é normal, tá bom? Olha como fica o nosso pozinho, ele não se dissolve. Ele vai hidratar aos poucos, por isso que a gente precisa fazer ele primeiro. Ele precisa ficar aproximadamente meia hora a 1 hora hidratando para ele virar uma geleia, tá? Então, é a primeira coisa que a gente vai fazer. Vai ser a última coisa que a gente vai usar, mas a gente tem que fazer primeiro, para nossa colinha ficar pronta. Olha só como ficou a minha colinha de CMC. É uma geleinha bem ralinha, ainda tem alguns gominhos aqui que não hidrataram, eu posso vir, posso dissolver ela, mas é assim que a gente precisa. Eu não quero ela muito grossa, tá? Ela muito grossa não me ajuda na hora de colar. Eu quero ela bem ralinha. Com a colinha de CMC pronta, nós vamos preparar agora o arame, em que a gente vai fazer o talinho da nossa rosa, tá? Então, com um alicate de corte, nós vamos cortar esse arame. Esse arame é um arame simples, tá? De artesanato, muito fácil de encontrar em loja de artesanato. A gente tem arames específicos para flores, que é um pouco mais fino, e ele vem já na coloração verde, para imitar aí o talinho da flor, tá? Se eu quero flores brancas, posso deixar o meu arame branco, mas eu não quero branco, tá? Então, eu vou pegar um pedaço de fita floral. Fita floral, a gente corta um pedaço dela, a gente abre ela, puxa, estica para soltar a colinha. E aí, a gente vem e prende no nosso arame e vem enrolando para cobrir o arame todinho. Finalizado o nosso cabinho da flor, tá? Da nossa rosa, eu preciso fazer uma pontinha. Essa pontinha eu vou usar um alicatezinho de bico
para virar e fazer uma pontinha, como se fosse uma pontinha de um cabinho de guarda-chuva. Tá vendo? Eu preciso dessa pontinha, dou uma leve apertadinha nela, eu preciso dela porque ela é que vai fazer com que a minha coxinha fique dentro e não caia, tá? Então isso é muito importante, fazer essa pontinha, não posso só colocar a pontinha, eu preciso desse guarda-chuvinho aqui para prender, não pode ser uma ponta reta, tá bom? Com o cabinho pronto, eu tenho aqui agora um pedacinho de massa de flor, tá? Tem que ser massa de flor, não pode ser pasta americana, porque o desempenho é outro, tá? Finalidades são diferentes. Essa é massa para flor. Eu gosto de trabalhar com pedaços pequenos, porque ela seca muito rápido. Então, para não perder massa, eu prefiro trabalhar com pedaços pequenos. Então, eu vou pegar um pedacinho aqui e vou sovar, tá? Deixar ela bem macia, ela é um pouquinho durinha quando você abre a embalagem. E quanto mais você sova, mais você desenvolve a elasticidade da sua massa. Então, com a minha massa sovada, eu vou fazer uma bolinha. Eu quero tirar um pedaço dessa massa para fazer o miolo da minha rosa. E o que sobrar, eu tenho que colocar num saquinho, esses saquinhos de freezer, deixar ele abrigado, não pode ficar exposta, a massa não pode ficar exposta ao ar, tá? Tem que colocar num saquinho para poder preservar, porque senão ela seca. Essa massa foi feita para secar em contato com o ar. Então, para eu poder reaproveitar e utilizar e não ter muita perda, é importante colocá-la num saquinho. Vou tirar agora um pedacinho da minha massa e vou fazer uma coxinha, tá? É muito importante que o pedacinho de massa que você tira seja equivalente ao seu cortador, tá? Como é que eu vou saber se ele é equivalente? Vou te mostrar agora. Para você saber se o seu pedacinho é equivalente ao tamanho do seu cortador, a primeira coisa que você vai fazer é uma coxinha, tá? Fiz uma coxinha pequenininha, não se preocupe em ser uma coxinha perfeita porque ela não vai aparecer. E aí eu vou pegar o meu cortador e eu vou centralizar essa coxinha no miolinho da minha flor. Se a ponta da minha coxinha estiver no nível ou abaixo do meu cortador, ele está no tamanho ideal. Agora, se por um acaso a ponta da minha coxinha estiver passando do nível do cortador, ela não tá boa, ela tá muito grande para o cortador que eu tenho, então eu tenho que diminuir essa coxinha, tá? Então, fazendo esse teste não tem erro, é só você medir, ver se a ponta da sua coxinha está no nível ou no tamanho da sua pétala, beleza? Então, com a minha coxinha pronta, é importante que ela tenha uma pontinha bem fininha, então quanto mais você puder afinar a pontinha dela, mais bonito vai ficar a sua rosa, certo? Com ela pronta, nós vamos agora usar o nosso cabinho, que a gente deixou já preparado, tá? E a nossa colinha de CMC. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos mergulhar o nosso cabinho na cola de CMC e a gente vai bater um pouquinho e tirar o excesso, tá? Não quero muita cola não, porque muita cola não cola. Com o nosso cabinho umedecido no CMC, eu vou colocar ele no centro da minha coxinha, vou apertar e vou dar uma rosqueada nela para que ele fique todo preso, certo? Vou dar uma ajeitadinha, vou bolear, porque às vezes a gente deforma ela um pouquinho. E agora eu vou deixar ela secar por pelo menos 24 horas, tá? A gente precisa que ela fique bem seca, bem firme, para que a gente consiga montar as nossas rosas, tá? A nossa rosa, para que a gente consiga colocar as pétalas. Se ela estiver mole, se ela ainda não estiver seca, ela desmancha. O peso das pétalas, o miolo não aguenta, por isso que ele precisa secar, tá? Para isso, eu posso usar a minha espuma aqui para colocar. É só furar, fura. Então, para isso, nós vamos colocar aqui na nossa espuma, no nosso suporte. A gente consegue furar a espuma e colocar ela em pezinha. Ou você pode colocar em copos, desde que não encoste aqui na sua coxinha para não marcar, não ter nenhuma quina, nenhuma marcação. Beleza?
Depois de 24 horas é que a gente pode pegar a nossa rosa para finalizar. Então, rosas a gente nunca consegue fazer num dia só, tá? Se você tem muitas rosas para fazer, adiante esse processo do araminho, do miolinho aqui da coxinha, faça aí com 5 dias, 1 semana de antecedência, porque a gente precisa que ela esteja bem seca para a gente finalizar a nossa rosa, tá certo? Se você quer fazer um arranjo de flores, de rosas, um buquê de rosas no bolo, é muito legal que você faça algumas rosas e alguns botões, tá? Então, para fazer os botões, você vai fazer esse mesmo processo e, ao invés de deixar ele assim só secando, você vai fazer uma marcação com uma estequinha, tá? De faquinha, como se fosse o botão abrindo a sua pétala, tá? Então, quando você faz uma marcação, fica um pouco mais realista o seu botão. Ele fica com um nível aí, lembra que se estivesse marcando aqui o início da abertura das pétalas, tá? Então, você pode fazer vários botões. O que eu tenho aqui também já tá com a marcação, tá? Então, fica muito legal. Para cobrir com a rosa, com as pétalas, não precisa fazer a marcação. Pode ser ele lisinho assim, normal, tá? Mas para fazer só um arranjo com botões, com alguns botões saindo pelo arranjo, fica muito legal. Fica a dica aí para vocês. Tô aqui com alguns botõezinhos já adiantados, alguns prontos. Esse aqui já tá bem sequinho, que eu fiz com bastante antecedência, e esses 3 eu acabei de fazer. É bem rapidinho de fazer os botões, tá? Lembra que agora a gente vai deixar secar, tá bom? Enquanto eles secam, vou ensinar vocês a fazerem as sépalas, que é aquela parte verdinha que fica embaixo do seu botão, tá bom? Vou já te mostrar qual é o cortador que você vai ter que usar. Tenho aqui cortadores de margarida, tá? A gente consegue fazer as sépalas com um cortador de margarida, não precisa ser um cortador específico. Apesar de que existe o cortador específico para rosas, né? Mas são muito caros, então se você tem cortador de margarida, você consegue fazer, tá bom? Então, pra gente cortar a nossa sépala, a gente vai precisar do rolinho e da pasta, tá? Pasta de flores. A gente vai abrir a pasta bem fino. Eu tô usando a pasta branca porque eu gosto de pintar com tons diferentes a minha sépala, tá? Tons de verdes. Se eu tingir a minha pasta de verde, ela dá certo também, mas ela fica num tom muito artificial. Quando a gente pinta, a gente dá um toque de leveza com o pincel, tá? Então, olha só, com a pasta de flores a gente consegue abrir bem fino, ela fica bem maleável. Com a pasta americana a gente não consegue. E aqui a gente vai cortar. Eu vou usar o cortadorzinho pequeno, porque o meu outro intermediário ainda é muito grande. Vou cortar aqui e eu vou ajudar, com a ajuda do estiletezinho, eu vou tirar do cortador, tá? Vou cortar logo 4, porque eu tenho 4 botões. É muito importante que você aperte e gire de um lado para o outro para que o acabamento saia mais perfeito. Ou eu posso colocar a pasta aqui e passar o rolinho em cima para que o acabamento também seja perfeito. Cortei as minhas sépalas. Então, olha só, estou com as minhas sépalas aqui, pequenininhas, tá? Eu vou virá-las do avesso para passar a colinha no avesso da minha sépala, tá bom? Então, vou pingar aqui o meu pincel, vou tirar todo o excesso, porque eu quero só uma leve umedecida. E vou passar aqui nas minhas folhinhas das minhas sépalas. Venho com o meu botãozinho aqui e eu vou furar bem no meio da minha sépala. Vou transpassar ela no meio e vou colar ela suavemente, tá? Dá uma leve apertada, não aperte demais para não deformar o seu botãozinho também, porque ele ainda tá úmido, certo? Vou deixar secar o botão e a sépala para depois, quando estiver seco, a gente finalizar pintando com o pó fosco ou metálico da sua preferência.
com o meu botão e minha sépala prontos, bem sequinhos, eu vou pegar um pincel bem macio e dar uma leve pincelada para dar cor e tom no nosso botão, tá? Aqui eu tô usando o pó coral da Sugar Art para colorir o botão e com outro pincelzinho macio eu vou dar uma leve encostada no pincel e vou colorir aqui a minha sépala, tá? Para deixar num tom, eu tô usando o pó veludado fosco verde musgo da Mix. Eu consigo colorir, consigo dar o tom que eu quero. Eu gosto de pintar a sépala junto já no botão, porque o verde natural da rosa, ele não é só na folhagem, tá? Ele pega um pouquinho do verde no pezinho do botão. Ele fica no pezinho do botão um tom levemente esverdeado, por isso que eu gosto de pintar direto na flor, tá? Ele fica um pouquinho mais realista. Olha só como fica bonito. Esse é o nosso botão finalizado. Deixei ele secando 24 horas, pintei com o corante coral, o pó coral e o verde musgo, para dar um tom um pouquinho mais realista. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Vamos recapitular tudo que nós fizemos. Nós aprendemos a fazer a colinha de CMC, aprendemos a fazer o nosso talinho da nossa rosa com a pontinha viradinha, fizemos os nossos botõezinhos e as sépalas e também, para quem gosta de cor, como eu gosto de cor, nós aprendemos a pintar com pó decorativo, tá? Pincelzinho bem macio, pozinho bem de leve para pintar e dar um detalhezinho na sua rosa, certo? Amanhã nós vamos terminar a nossa rosa, porque os nossos botõezinhos precisam ficar secando, eles têm que estar bem sequinhos, 24 horas secos. E amanhã nós vamos finalizar a nossa rosa. Tá aqui a nossa florzinha. Amanhã nós vamos aprender a fazer a técnica das pétalas e vamos posicioná-las da maneira correta para finalizar a nossa rosa. Fiquem com Deus, se inscrevam no canal, habilitem o sininho de notificação para vocês receberem todas as novidades que eu estou preparando para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula!